já nos capítulos de Gênesis, a partir do 37. Mas eu gostaria de também fazer uma retrospectivazinha no sentido. Ontem a gente deu uma vista geral, geográfica, nós vimos aqui os aspectos geográficos do tempo, né? Os patriarcas, né? Essa questão do desfavorecimento, e a gente vê também a insistência de dar continuidade, de avançar, né? E a gente vê nesse aspecto geográfico a questão de ir em busca de algo que foi prometido. Quando a gente passa hoje para a questão de gênero, de ver específico os grupos, os trabalhos de grupos de matriarcas e patriarcas, a gente dá uma pequena olhada sutilmente nessa questão de gênero tão sutil, tão melindrosa, pelo menos para mim, né? Não posso afirmar de uma maneira geral. Então, essa questão de gênero, homem e mulher, juntos, fazendo parte para fazer uma descendência. Né? Essa é a lógica também da descendência, da multiplicação, para se formar um povo. Então, nessa perspectiva de dar continuidade, precisa de dois personagens. Precisa do homem, precisa da mulher. Então, a gente tem que ir fazendo essa junção desses fatos. Né? Temos a promessa no qual ele sai da sua terra, vai em busca. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer um povo maior. Ele precisa multiplicar, ele tem que ser uma nação. Então, para que isso aconteça, precisa ter homem e mulher juntos, né? Nesse objetivo. A gente também, quando pensa, nós vimos esse aspecto geográfico, só em linhas gerais, né? A questão gênero. Tem um fator que é muito importante, que é o fator socioeconômico. Que é um aspecto forte, no qual esse povo, o pai Abraão, eram considerados errantes. Por quê? Porque essa visão eles eram de contestar, eles estavam para ser contestadores do sistema, né? Ah, meu pai era errante, ele não ia fazer parte desse sistemática dessa sociedade econômica. Como era a sociedade de Israel? Lá no qual Abraão rejeitava, Abraão não compactuava com isso. Era um sistema de opressão, de acúmulo, e que não era o Deus ao qual ele tinha que ser mensageiro. O Deus de Abraão não era o Deus que estava na cidade. Então, como é que a gente pode caracterizar esse sistema aqui, ao qual esse povo, ele se tornou gente inconformada? Ele não queria a opressão, ele não queria estar nas cidades dos estados, porque aqui era o centro de opressão. Né? Então a gente vê um pouquinho aqui as características de uma cidade-estado, né? Que era a cara que fazia o corpo desse sistema. Né? A gente pode ler o que era uma cidade-estado naquela época. Era uma cidade governada por um rei, era independente, como se fosse um país, cercado de muralhas para evitar as invasões dos inimigos. Tinha uma parte alta chamada Acrópole, onde ficava o palácio do rei, o templo, e onde morava a classe dominante, gente da elite.
Na parte baixa ficava o mercado e o cesario de gente mais pobre, como pequenos comerciantes, artesãos e pessoal do segundo escalão. Ao redor da cidade havia terras cultivadas por camponeses que aí moravam em casas pequenas, desprotegidos, pois estavam fora das muralhas. O rei dava certa proteção com soldados, mas exigia em troca completa submissão. Com seu trabalho e lavoura, esses camponeses sustentavam os grandes que viviam na parte alta, pagando a eles o tributo. Uma parte tributo, né? Tinha que pagar esse tributo. Na maioria das vezes, sobrava para eles muito pouco da colheita, e por isso viviam como escravos e numa situação miserável. Em Canaã, essas cidades-estados faziam parte do Império do Egito e pagavam tributos aos romanos. E os camponeses tinham também que arcar com parte desses tributos. Então a gente vê toda a característica, todo o perfil, né, de como se era organizado o Império, como era a forma de submissão e de que forma eles se tornavam submissos. Então essa forma não era de jeito nenhum a forma em que Abraão pensava. Ele tornou-se errante, ele não quis, ele se rebelou. Então por isso que ele era muito de sair com o canto todo, porque ele não pagnava, ele não queria esse tipo de sistema. E o Deus, a parte religiosa, né? Como é que a gente pode caracterizar? Como era o Deus das cidades? E o Deus de Abraão? A parte religiosa. Como é que a gente pode caracterizar o Deus de Abraão e o Deus das cidades e estados como uma sociedade econômica tributária? Naquela época até o Deus era diferente. Os deuses das cidades ficavam nos templos, né? E eram adorados porque mantinham a ordem. Deixavam as coisas como estavam, sem mudança nenhuma. Quem quisesse adorá-lo deveria aceitar o sistema. Então, para adorar esse Deus, tinha que se submeter a todo esse sistema socioeconômico. Aí surgem os grupos rebeldes de Abraão, Isaac e Jacó, com suas matriarcas e todo aquele povo. Tinham o seu próprio Deus. Então, existia um Deus, dois tipos de visão de Deus, né? Para mostrar como era diferente dos ídolos das cidades, o povo passou a chamar de Deus de nossos pais. Então, a gente percebe que o Deus das cidades e estados, ele estava unicamente no local, preso, estabilizado. E o Deus de Abraão era um Deus que iria sempre com ele, um Deus itinerante. Então essas são as diferenciações pelas quais alguém que está comprometido, ele tem que dizer não. Não é esse o sistema que eu adoto você, seguidor e seguidor. Então a gente vê, em linhas gerais, esses aspectos: geográfico, gênero, socioeconômico, religioso, né? A gente vê como é que funciona toda essa engrenagem naquele tempo. Diante de tudo isso, a gente faz esse fechamento desses aspectos para a gente entrar agora, também, como eu digo, chave de leitura para vocês, em relação à história
apagar aqui? Agora a gente fazendo aqui uma subdivisão. O preto é melhor, né? No livro de Gênesis, a gente pode fazer essa divisão. De Gênesis, de 12 ao capítulo 36, a gente viu matriarcas e patriarcas. Isso aqui serve para que vocês em casa, com mais tempo, possam ler em grupo ou individualmente, dar mais uma saboreada neste assunto ao qual nós, que pelo tempo, a gente praticamente encerra, né? Agora a gente vai dar uma olhada em Gênesis, capítulo de 37 a 50. Fala de um personagem, de uma pessoa que foi José. Esse José, ele vem de qual descendência? De qual geração? Ele era filho de quem? José. Hoje a gente viu a linha do tempo, a genealogia. Raquel. Olha aqui. No Jacó, né, que teve 12, foi 12. Aí a gente vai olhar mais especificamente para esse filho, que foi José. Aqui é Jacó, Raquel, José, tem outro, né? Benjamin. Ah. Nesse momento agora, a gente à tarde, a gente vai nosso olhar mais nos grupos. A gente vai fazer a leitura desses capítulos. Alguns grupos vão sentar, todos nós vamos dividir em grupos e vamos estudar e ver que aspectos, ver quais os motivos, quais as causas e as consequências que levam este povo a uma submissão, de que forma eles foram começando a ficar escravos, escravizados e submissos a um sistema maior. Por que eles foram? Quais as causas, as consequências? Eu acho que isso aí a gente pode dar uma olhada agora no grupo, certo? Ver quais os aspectos que falam desse personagem, qual a influência dele, o que ele contribuiu para que o povo chegasse a um total estado que eles não queriam. Eles foram lá em busca de algo e, consequentemente, eles se tornaram obrigados a um sistema maior do que eles imaginavam.